Bom dia, amigos. Vamos dar andamento à nossa aula de número 4, referente ao detalhamento das reações orgânicas. Ela é uma continuação da aula anterior. Então, em relação aos tipos de processos de quebra de ligações, nós temos basicamente dois tipos. As cisões chamadas heterolíticas, ou seja, cisões desiguais, e as cisões homolíticas. Então vamos iniciar pelas cisões heterolíticas, utilizando o mecanismo chamado polar. Então, para que uma reação orgânica ocorra, ela é necessário que haja o rompimento nas ligações químicas, envolvendo a estrutura das moléculas do substrato e dos reagentes. O substrato é a molécula orgânica sujeito à transformação química, enquanto que o reagente é o veículo transformador do substrato. Então nós temos aqui essa molécula que está sendo mostrada, que é o 2-metil-buteno, ou 2-metil também chamado 2-metil-2-buteno, 2-metil-buteno 2, que tem uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Então, ele reage com a molécula de ácido clorídrico, levando à formação do produto. Mas vamos observar o que ocorre nessa reação. Então, nós temos a ligação π, que está entre os carbonos 2 e 3. Essa ligação π, que tem um par de elétrons, ela ataca o hidrogênio do nosso reagente ácido clorídrico, porque o hidrogênio é positivo e esse par de elétrons aqui, ele tem carga negativa. Observem como é a indicação da flecha. Essa flecha tem um final, duas setas. Essas duas setas significa que está doando um par de elétrons para o hidrogênio. Então, ao fazer essa adição, esse carbono, que é o carbono 3, adiciona um hidrogênio. Como a ligação π foi quebrada, gera-se um chamado carbocátion. O carbocátion é quando o carbono tem 3 ligações. Observe que esse carbono central, ele possui 3 ligações. Essa metila, essa outra e esse grupamento etila. Com isso, gera um ânion cloreto. Ou seja, o cloro, ele é uma base, ele tem um par de elétrons. Esse cloro vai doar o elétron para o carbono. Então vai formar uma ligação sigma aqui. Ou seja, o cloro doa um elétron para o carbono e esse carbono, então, restaura a sua forma tetraédrica. Ele fica com 4 ligantes. Então o cloro se adiciona nesse carbono e forma uma ligação sigma. Observe então, houve a quebra da ligação π no nosso substrato, houve a quebra da ligação sigma e a formação de um novo composto. Outro detalhe, o hidrogênio, seguindo aquela regra anterior, que foi falada na aula passada, o hidrogênio que se adiciona é no carbono mais hidrogenado da dupla. E o nosso substrato, então, adiciona-se no carbono menos hidrogenado. Temos aqui a chamada cisão homolítica. Uma cisão homolítica nós podemos exemplificar com a reação do metano com o nosso reagente cloro, em presença de luz. Aqui essa luz é a luz ultravioleta que faz a quebra homolítica dessa ligação e gera então essa espécie, no caso o cloro-metano e o ácido clorídrico. Então, a luz, ou também reagentes radicalares, consegue fazer a cisão homolítica da ligação desse cloro, ou seja, cada cloro fica com um elétron e a gente chama esse cloro de elétron livre. Agora, esse cloro vai colidir contra essa molécula do metano e arrancar um hidrogênio. Ao fazer isso, através de um processo de colisão, a ligação carbono-hidrogênio, a ligação sigma, ela é cindida, ela é quebrada de forma homolítica.
Observe que a flecha agora só tem uma setinha. Isso significa que só tem um elétron. Então, esse hidrogênio leva um elétron e esse cloro está levando um outro elétron. Então, vai formar uma ligação do HCl, uma ligação sigma de HCl, e gera uma molécula que tem um radical livre, que é o radical metila. Então, exemplificando aqui, novamente, o cloro com radical livre colide contra essa molécula de metano, arranca o hidrogênio e forma, então, essas duas espécies. Essa espécie intermediária, ela reage agora com a molécula de cloro, ela colide com a molécula de cloro, faz uma quebra também homolítica e produz o composto chamado cloro-metano. Essa reação termina com os radicais livres colidindo entre si e se estabilizando. Por exemplo, um cloro com outro cloro, uma metila com outra metila, uma metila com um cloro. Então, se nós tivermos quantidades equivalentes de reagentes, nós podemos, então, formar um produto monoclorado. Mas se nós adicionarmos uma quantidade excessiva de cloro, nós podemos ter produtos que vão gerar sempre uma quebra de um outro hidrogênio, então vai formar um diclorometano, ou pode formar um triclorometano, ou um tetraclorometano. Isso vai depender, então, da quantidade de reagente que se coloca na reação. Em relação à estabilidade dos radicais livres, o que faz com que um radical livre se estabilize? A estabilidade dos radicais livres se deve ao efeito de hiperconjugação. Lembrando, o que é o efeito de hiperconjugação? É o elétron poder migrar através da ligação sigma e com isso se estabilizar. Então, essa hiperconjugação ela é ocasionada pela proximidade dos orbitais preenchidos do carbono, com um orbital vizinho semi-preenchido, com um elétron desemparelhado. Então, aqui nós temos um orbital com só um elétron desemparelhado. Então, esse processo ele acontece pelo fato do radical livre gerar uma estrutura e um orbital semi-preenchido, e dessa forma, quanto maior a área para dispersão do elétron, maior a estabilidade. Então, nós vemos, por exemplo, que se nós gerarmos um radical livre e nós tivermos ligado a esse carbono que contém o radical livre, por exemplo, 3 grupamentos metila, ele consegue migrar para esses grupamentos aqui do lado. Então, ele se estabiliza. Essa estabilização na estrutura terciária é a forma melhor para o elétron se estabilizar. Depois nós temos a estabilização secundária, com duplas metilas. Por fim, nós temos o primário e o grupamento metílico. Esse é o menos estável, porque o hidrogênio tem menos grupamentos para se estabilizar. Ou seja, a estrutura terciária é a que melhor estabiliza esse elétron livre, depois a secundária, a primária e a metila. Quando gera um processo de cisão heterolítica, nós temos então a quebra dessa ligação, da ligação, por exemplo, carbono-cloro, no qual o cloro ele é mais eletronegativo e ele leva o elétron da ligação sigma, ou seja, o cloro ele fica com carga negativa e o carbono com carga positiva. Então, se nós olharmos aqui no gráfico, aqui nós temos o nosso substrato, e se nós gerarmos uma quantidade de energia para haver essa ruptura dessa ligação, principalmente em solvente polar, o solvente polar ele consegue puxar esse grupamento eletronegativo e deslocar do carbono. Então, aqui nós temos a energia de ativação necessária, e nós observamos aqui que o carbocátion gerado ele tem uma quantidade de energia superior ao do reagente. Então, essa reação não termina aqui, ela vai continuar, e nesse estágio
ela vai colidir depois com outra molécula de cloro e vai levar o produto final. Geralmente o produto final ele vai ser um pouco mais estável do que o reagente. Em relação à estabilidade do carbocátion, ele segue mais ou menos a mesma ordem do elétron livre, do radical livre. Então, esse carbocátion, no qual nós não temos elétron então, nesse orbital, ele vai ser estabilizado pelos grupamentos que estão ligados com ele. Como ele está vazio e ele está com carga positiva, os grupamentos que estão ao seu redor empurram elétrons para esse orbital no sentido de estabilizá-lo. Então esse é um efeito chamado efeito de hiperconjugação. Então a estrutura terciária, por exemplo, ela tendo maior número de radicais, ela empurra elétrons para o carbono que tem o orbital vazio no sentido de estabilizá-lo. Então esse é o mais estável, depois é o secundário, o primário e a metila. Quando gera esses carbocátions, pode ocorrer dois tipos de mudança na molécula. Uma é chamada rearranjo e a outra é chamada de eliminação. Vamos ver aqui em relação ao rearranjo. Então, se gerou um carbocátion, por exemplo, nessa estrutura, e tiver ao lado um hidrogênio, esse hidrogênio pode migrar para esse carbocátion no sentido de estabilizá-lo. Mas qual é o objetivo de fazer isso? É que esse carbocátion agora, que é gerado, ele é mais estável que esse carbocátion secundário, porque ele tem os grupamentos metilos vizinhos ao lado. Então, esse é o chamado processo de migração do hidreto do processo 1,2, então, do 1 para o 2. Agora, se for uma metila, ele estabiliza melhor. Por exemplo, essa metila pode migrar para esse carbono secundário e formar um carbono terciário aqui, que é um carbocátion mais estável. Então, esses processos de rearranjo ocorrem quando forma carbocátion, no sentido de formar o carbocátion mais estável. Mas um outro processo que pode ocorrer é que, dependendo da reação, se nós utilizarmos uma base forte, por exemplo, no lugar de ocorrer, por exemplo, essa migração como ocorreu ali, pode ocorrer uma eliminação. Ou seja, a base que a gente coloca na reação, ela pode capturar esse hidrogênio e levar à formação de uma ligação dupla. Então, ele já havia ocorrido, por exemplo, a saída de um grupamento e agora vai sair do hidrogênio, que vai reagir com a base e vai, então, formar um par de elétrons que leva à formação de um alceno. Então, outra forma, por exemplo, de ocorrer essa eliminação no lugar de um hidrogênio terciário, por exemplo, de um hidrogênio primário, e formar uma olefina nessa posição. Em geral, essa olefina aqui, no carboidrato terciário, ela é mais estável do que essa olefina no carbono primário. Mas também pode ocorrer esse tipo de processo. Então, em geral, quando forma carbocátion, muitas vezes nós temos uma mistura na reação. Às vezes nós temos moléculas que formaram rearranjo e moléculas que formaram olefinas. Pode ter formado uma olefina desse tipo ou desse. Então, essas reações dependem muito da temperatura que a reação ocorre, da base que se utiliza, do solvente em que a reação é formada. Mas, geralmente, os processos de formação de mistura de reagentes é quase inevitável. Nesse processo de eliminação, existe uma regra chamada regra de Zaitsev. No processo, então, de eliminação de um próton, é comum se aplicar a regra chamada regra de Zaitsev. Zaitsev foi um químico russo que verificou que nas reações de eliminação ocorria de preferência esse tipo de situação que é colocada aqui embaixo. Então ele observou que tem o seguinte enunciado: ao eliminar um próton, se formará em maior proporção o alceno que possuir
o maior número de substituintes alquila conectado ao carbono sp2. Então, observe que aqui nós temos uma ligação dupla com 4 ligações de grupamentos alquila. Esse aqui ele é mais estável e se forma em proporção maior. Depois aqui nós temos um terciário, aqui nós temos um secundário, aqui nós temos um primário e aqui nós temos um alceno que contém hidrogênio. Bom, em relação aos reagentes nucleófilos e eletrófilos, observamos que os reagentes nucleófilos sempre irão atacar a parte positiva de uma estrutura orgânica. Eles possuem comportamento de base de Lewis e, portanto, a função deles é doar um par de elétrons. Então, por exemplo, o ânion hidroxila, o ânion alcóxido, o ânion sulfóxido, mais nitrila, água, álcool, por exemplo, tudo que tiver par de elétrons, ele é uma base, ele se comporta como nucleófilo. Já o reagente eletrófilo, ele será sempre atacado pela parte negativa, ou seja, o nucleófilo vai atacar essa parte positiva da estrutura orgânica. Eles são chamados ácidos de Lewis e eles recebem pares de elétrons. Então, todos esses grupamentos que têm carga positiva, eles gostam que alguém doe elétrons para ele e o estabilize. Então aqui nós temos esse exemplo do grupamento nitro, esse radical, esse cátion isopropila, bromo e assim por diante. Nós podemos ter moléculas, por exemplo, que têm halogênios ligados a eles, metais, por exemplo, ligados a halogênios, que também se comportam como ácido de Lewis. Assim, por exemplo, o fluoreto de boro, o boro, ele perde os seus elétrons, os seus 3 elétrons para o flúor, e ele fica com carga positiva. O mesmo acontece com o zinco, com o ferro e com o alumínio. Bom, outra reação que pode ocorrer nas moléculas orgânicas é a cisão heterolítica e com a formação de carbônio. Então, no composto orgânico que sofre cisão heterolítica para gerar um carbônio, que é um ânion de composto orgânico, onde o átomo de carbono possui elevada densidade eletrônica, ou seja, ele é uma espécie carregada negativamente. Então, por exemplo, quando ele está ligado ao metal, o metal tem tendência a perder elétrons para o carbono e gerar um carbônio com carga negativa. Isso ocorre, por exemplo, nesses tipos de estruturas, ou também nos chamados compostos de Grignard, que depois nós veremos. Então, o carbono com carga negativa, ele tem um par de elétrons que ele não consegue estabilizar. Né? E aqui ocorre o efeito contrário. Por exemplo, se ele está cercado de grupamentos que têm tendência a empurrar elétron, o deixa mais instável. Então, esse carbônio, esse grupamento terbutila, ele é o menos estável, porque esses grupamentos metila aqui o estabilizam, porque a tendência deles é empurrar elétrons aqui para dentro, ele não gosta disso. Então, aqui nós temos o contrário. O carbônio metila, que não tem tendência a sofrer injeção de elétrons para o seu orbital, é o mais estável. Né? Depois nós temos o primário, depois o secundário e por fim nós temos o terciário como o menos estável. Pessoal, agradeço então a aula de hoje. Ela é um complemento da aula anterior e espero que vocês respondam então ao questionário dessa atividade nessa quinta-feira. Muito obrigado e até a próxima semana.